Olá pessoal, tudo bem? Professor Calazans, grande prazer tê-los a bordo no Instituto Professor Calazans e os nossos cursos com a parceria Ebianchi, produção, edição, canal piloto Alexandre Sales. Direito aeronáutico é o nosso assunto principal, introdução ao estudo do direito aeronáutico, lembrando que é focado ao curso de perito judicial aeronáutico, tá? Poderíamos apresentar outros aspectos do direito aeronáutico aqui agora, nem todos, né? Mas priorizamos aqui os assuntos relacionados à perícia judicial aeronáutica. E hoje, conforme continuação da aula anterior, nós estamos estudando tráfego aéreo e responsabilidade jurídica. Quando eu falo tráfego aéreo, estou falando dos órgãos de tráfego aéreo e tudo aquilo que está relacionado com os órgãos de controle, a área de jurisdição e assim por diante, tá? E estudamos a aula passada, né? Vimos alguma coisa sobre aeródromos, falamos sobre a zona de tráfego de aeródromo, que é uma área delimitada em torno do aeródromo, em que a torre de controle tem jurisdição. Falamos da importância disso, porque se uma aeronave ela é acidentada fora dessa área de jurisdição da torre, ou não só acidentada, um conflito de tráfego aéreo, uma infração de tráfego aéreo, nós precisamos avaliar onde ocorreu, tá? Qual foi o local e qual era o órgão de controle responsável por aquela área de jurisdição. Então nós vimos que tudo que acontecer dentro de uma ATZ, cujo limite é estabelecido nas cartas aeronáuticas, fica sob responsabilidade da torre de controle, seja a aeronave voando nessa área ou circulando aqui na área de manobra, pista de táxi, pista de pouso e decolagem. E outro aspecto muito importante, principalmente quem vai trabalhar com infração de tráfego aéreo. Muitas infrações de tráfego aéreo têm como base a penalidade na infração do piloto por ter voado em condições desfavoráveis. E aí nós vamos saber que nós temos a regra de voo visual, Visual Flight Rules, né? Regra de voo visual. Então o piloto vai voar segundo as regras de voo visual, se ele tiver condições meteorológicas visuais, Visual Meteorological Conditions. Então vamos lá? Regra de voo visual. Então o que é um voo visual? Um voo visual é aquele voo em que eu faço em contato com o solo, né? Então, para que olha só que interessante. Então eu declaro para os órgãos de controle, pode ser via plano de voo, ou até mesmo em comunicação bilateral com os órgãos de controle, que eu vou voar segundo as regras de voo visual. Então eu quero voar visualizando todo o meu espaço aéreo e quando eu declaro isso, veremos mais detalhadamente que eu assumo a responsabilidade, isso é regra, isso não é eu que acho. Eu assumo a responsabilidade de me separar de obstáculos e de outras aeronaves, terreno, antena, né, para caso de helicóptero que voa mais baixo e assim por diante. Mas para eu voar segundo as regras de voo visual, que são regras diferentes desse outro voo que nós vamos ver, eu preciso ter condições visuais para isso. Parece óbvio, mas não é muito óbvio como normalmente se parece, porque em muitas vezes há discussões caloróricas entre piloto e controlador, porque o piloto ele quer voar de acordo com as regras do voo visual, mas não tem condições meteorológicas para isso. Por exemplo, uma das condições para se voar por voo visual é que tenha 5.000 metros de visibilidade. E às vezes a menos. Olha, se eu não tenho 5.000 metros de visibilidade, tenho 4.000, 3.000, então, embora eu queira voar segundo as regras de voo visual, não tem condições meteorológicas que permitem esse voo. É a mesma coisa a altura das nuvens, que nós chamamos de teto, né? Para eu voar visual em torno do aeródromo, em princípio, uma regra geral, eu tenho que ter 1.500 pés, né, de altura das nuvens. Se tiver 1.000 pés, 500 pés, eu não posso voar
segundo as regras do voo visual. Ora, isso é óbvio, por quê? Para eu voar segundo as regras de voo visual, conforme eu disse, eu tenho que ter uma visibilidade para que eu possa me separar de obstáculos e outras aeronaves. Se eu preciso visualizar, é estabelecido uma condição mínima em termos de teto e visibilidade. Então, se tem presença de nevoeiro, tá? Se tem presença de névoa úmida, chuva, poeira, fumaça, qualquer outra substância que possa restringir a minha visibilidade horizontal ou vertical, eu não posso voar segundo as regras de voo visual, tá? Então, o assunto infração de tráfego aéreo é o último módulo. Quando o piloto ele recebe uma multa, uma infração, de que ele cometeu uma infração devido às condições meteorológicas adversas abaixo, eu preciso, esse aqui é importante, tá? Não adianta o piloto falar, relatei ao controlador de tráfego aéreo que eu tinha uma visibilidade maior do que aquela que ele estava falando. A discussão básica é essa, né? Então o controlador de tráfego aéreo fala que as condições visuais meteorológicas é de 3.000 pés, por exemplo, 2.000 pés, e o piloto fala, não, é muito mais. Olha, não vale o que o controlador falou, tá? Não vale o que o piloto falou. O que vale mesmo é o boletim meteorológico. Então nós temos boletins meteorológicos que dizem qual é o teto. Esse boletim é realizado por um profissional meteorologista e ele que vai definir os mínimos de teto e visibilidade. Há quem diga, depois nós vamos ver, é muito complicado, muito perigoso, há quem diga que o controlador de tráfego aéreo possa contrariar um boletim meteorológico emitido ali pelo profissional de meteorologia. Não é bem assim, mas nós vamos discutir isso mais adiante. Então, o que baliza as condições meteorológicas de voo são os boletins, METAR, TAF, SPECE e outros boletins. Caso mamona assassina, quando o piloto declara lá para o controlador de tráfego aéreo, o controlador de tráfego aéreo pergunta, o senhor está visual? Ele fala, estou visual. Quando ele falou, estou visual, ele quis dizer o seguinte, eu estou voando segundo as regras de voo visual, eu tenho condições de teto e visibilidade para isso, e eu me proponho agora a me separar de outras aeronaves e de obstáculos. Então, essa regra, ela é consolidada. Se eu não tenho condições meteorológicas para fazer um voo visual, eu não posso fazer um voo visual. Então, eu vou voar segundo as regras de voo por instrumentos, né? Instrument Flight Rule. Então, as condições também serão diferentes. Quais são as condições? Aí depende da região que você está voando, se é voo noturno, se é voo diurno, se é voo de helicóptero, avião asa fixa, a aviação geral, a aviação do RBH, RBAC 121, 91. Então, ali, nas cartas de voo, de pouso, decolagem, estão estabelecidos os mínimos meteorológicos para esse tipo de voo, ok? Tá? Então, um exemplo aqui. Eu falo que isso aqui é um exemplo que há certas situações, tá, que eu posso ter principalmente aeródromos, eu posso ter esses valores aqui diferenciados. Para avião, né, se o avião quiser voar visual, ele tem que ter um teto, a altura das nuvens de 1.500 pés e visibilidade de 5.000 metros. Tá? Cuidado, que tem aeródromos que tem valores diferentes, mas a regra geral é essa. Se é um helicóptero, tá? No período diurno eu tenho 600 pés de teto e 1.500 de visibilidade. No período noturno eu já tenho esse outro critério aqui. Então, para que uma aeronave queira voar nas imediações do aeródromo, em condições segundo as regras de voo visual, ela precisa se enquadrar nesses valores ou outro estabelecido para um aeródromo específico. Se eu quiser operar nesse aeródromo, por exemplo, tiver 1.000 pés de teto, eu não posso mais realizar um voo segundo as regras de voo visual. E se tiver abaixo dos mínimos, aeródromo fechado, ok? Então, a aeronave não deverá pousar. Se fizer isso, ela estará cometendo uma infração de tráfego aéreo. Então, dando um exemplo, aqui nesse aeródromo, para que eu opere nesse aeródromo, eu preciso ter uma visibilidade de 5.000 metros e a altura das nuvens, o teto, 1.500 pés. Se eu não tenho isso, o aeródromo está fechado, né? A menos que a aeronave se encaixe em situação de emergência ou outra qualquer,
ela não poderá realizar um voo visual. E aí terá, tá? Aí nesse caso, né, o piloto ele poderá mudar as regras de voo, onde ele vai voar segundo as regras de voo por instrumento. E o voo por instrumento é apelidado também de voo cego. Por que voo cego? Porque na realidade o piloto não tem visualização nenhuma externa, ele passa a voar através dos instrumentos. Então os instrumentos de bordo vai dar para ele a sua posição em relação ao aeródromo, por exemplo, altitude, latitude e assim por diante, diferença, distância lateral, distância longitudinal e assim por diante. E é claro, né, que o piloto também precisa ser qualificado para realizar um voo por instrumento, habilitado para isso, tá? E aí, né, ele vai ter que, eu vou me referir aqui a um voo de aproximação, né, onde a aeronave está se aproximando para o aeródromo. Então, se o piloto tiver em condições visuais, ele vai observar, né, a pista, todos os obstáculos naturais, outras aeronaves. Não tendo condições de realizar voo em condições visuais, ele vai fazer um voo por instrumento, onde ele vai usar uma carta específica, tá? E essa carta específica vai apontar para ele qual é o teto mínimo, qual é a visibilidade mínima e assim por diante. Quando estudarmos o caso Mamonas Assassinas, nós vamos fazer a comparação entre o voo visual e o voo por instrumento. Por quê? Porque na sua aproximação, ele estava realizando um voo segundo as regras do voo por instrumento. Em determinado momento, ele muda para visual. Então, no caso Mamonas Assassinas, há uma mudança de voo, do tipo de voo por instrumento e voo visual, quando ele declara para o controlador de tráfego aéreo que estava em condições visuais. E aí nós precisamos trabalhar, tá? Nós vamos explicar como é que essa carta funciona e como é que nós trabalhamos. No caso Eduardo Campos, acidente ocorrido recentemente no Brasil com aquele presidenciável, um dos fatores que está sendo levado em consideração é a aproximação de pouso. No caso, o aeródromo de Santos estava abaixo dos mínimos para o voo visual, o teto estava muito baixo, a visibilidade também não estava boa. Então ele estava fazendo um procedimento segundo as regras de voo por instrumento. E há uma suspeita, né? Na verdade nem vou falar suspeita, já o CENIPA mesmo já se pronunciou na mídia e que ele não percorreu a trajetória prevista na carta. E a gente vai estudar até que ponto isso foi uma causa do acidente, tá ok? Então é bem interessante nós sabermos isso aqui. Aqui é a carta, né? Uma forma mais clara, mais concisa, aí onde eu tenho o perfil do procedimento, a distância que a aeronave tem que curvar, teto, visibilidade e outros fatores que nós vamos apresentar, tá? Então, olha só que interessante, isso aqui é importante para que nós saibamos. Eu falei que quando a aeronave está voando em torno do aeródromo, existe uma área de atuação da torre, que eu vou chamar aqui de área de jurisdição, que é a ATZ. Aquela ATZ, ela tem a finalidade de proteger o circuito de tráfego, né? O circuito de tráfego, eu poderia dizer que é uma manobra retangular que fica em torno do aeródromo, tá? Agora, vamos supor que a aeronave não esteja realizando um voo visual. Se ela não está realizando um voo visual, está realizando o voo segundo as regras de voo por instrumento, ela vai fazer um procedimento diferente, que nós chamamos de procedimento por instrumento, né? Tem um auxílio à navegação, não vamos entrar aqui em detalhes na navegação em si, mas o que nós precisamos saber é que é um procedimento bem diferente. Se a aeronave estivesse voando em condições visuais, ela faria um procedimento a 1.500 pés, bem mais próximo da torre e assim por diante. Realizando um voo por instrumento, muda a coisa, tá? Vai fazer um voo bem mais elevado e vai cumprir esse procedimento. Então, esse procedimento, tá? Ele também tem uma área de proteção. E essa área de proteção, tá? Ela é chamada de CTR, tá? CTR, deixa eu avançar mais um pouquinho, aqui, CTR. Então, eu teria para o voo visual uma ATZ, que é uma área, zona de tráfego de aeródromo, uma área mais próxima do
aeroporto. Se a aeronave está realizando voo por instrumento, é uma área maior, está fazendo um procedimento bem diferente. Essa área também, tá? Essa área também é definida nas cartas de aproximação, tá? E aqui eu tenho a CTR, né, que é a zona de controle. Então vamos lá. Se a aeronave está fazendo um voo, realizando um voo nas imediações da torre, na ATZ, ela é controlada pela torre. Mas se ela está fazendo um voo já nessa área, uma área maior, ela já é controlada pelo APP, que é chamado controle de aproximação. E APP é uma área já maior, né? Só para você ter ideia, vamos supor que a aeronave esteja voando em Guarulhos. Tá? A aeronave voando em Guarulhos, nas imediações da torre, está voando em contato com a torre de Guarulhos. Se a aeronave está fazendo um procedimento por instrumento, né, ela já está em contato com o APP, e esse APP é um outro órgão operacional, tá? Um outro órgão operacional que se localiza em Congonhas. Então, Congonhas pega Marte, né, em termos de CTR, pega Campinas, pega Guarulhos, né? Hoje também São José dos Campos, Jundiaí. Então essa área que está fora da jurisdição da torre desses aeródromos está na jurisdição do APP, Airport, né? Airport Control, é o controle de aproximação que tem por finalidade controlar as aeronaves na sua área de jurisdição, que é, tá, a CTR, tá? Então, jurisdição. Eu preciso lembrar aquela pergunta muito importante. Eu preciso saber onde a aeronave está. A aeronave está realizando um voo visual onde? Nas imediações da torre, na área da torre, na jurisdição da torre. Então é a torre que vai responder por tudo que acontecer ali. Na aeronave está fazendo voo por instrumento na CTR, uma área maior. Opa, CTR, jurisdição do APP. E eu volto, que não vou responder isso hoje, mas para que a gente possa entender bem. Caso Mamona Assassina, repito, a aeronave estava voando na jurisdição da torre. Quem deveria estar quem deveria estar controlando essa aeronave era a torre. No entanto, ela estava conversando com um APP. A aeronave não estava na jurisdição do APP, estava na jurisdição da torre. E por que isso aconteceu? Existe sim uma explicação e nós vamos, no momento oportuno, falar sobre isso. Mas aqui a gente precisa entender essas áreas de jurisdição. E aí, nós temos a área terminal, ou Terminal Area. O que é a Terminal Area? Então vamos lá? Então eu tenho aqui um aeródromo. Só revisando, se a aeronave estiver voando na jurisdição da torre, está voando um ATZ falando com a torre. Se a aeronave sai daquela área, vai para a CTR e fala com a APP. Então, como eu disse, a aeronave, ao se aproximar, ela vai fazer um procedimento. Ao fazer o procedimento, normalmente ela estará dentro da CTR. Mas depois que a aeronave, por exemplo, a aeronave também, quando inicia a sua decolagem, está com a torre de controle. Depois de um determinado tempo e de um determinado espaço, ela sai da área da torre e, fazendo um procedimento de subida, entra na área do APP, né? E aí entra um outro momento que eu vou chamar que é um momento de transição. É o momento onde a aeronave não ainda ingressou na aerovia, na rota, não ainda nivelou, não está no nível de cruzeiro, está realizando o seu procedimento de subida, já terminou o procedimento de decolagem propriamente dita, mas ainda não entrou nas aerovias, não está reto e nivelado. Nesse caso, ela está voando que eu vou chamar de área de transição aqui, na Terminal Area, área terminal, que também é área de jurisdição do controle de aproximação. Ok? Então vamos lá para a gente entender bem? Olha que interessante. A aeronave está fazendo voo em torno do aeródromo, só treinamento de pouso e decolagem. Não vai sair da jurisdição da torre. Então vai voar só no ATZ. Tá? Então voando na ATZ, ela está voando e está em contato com a torre de controle. Se ela for sair da jurisdição da torre de controle, entrando na CTR,
ela vai falar com APP. Então, APP, ele controla a CTR e a TMA. E se a aeronave for subir, né, de repente, é possível que a aeronave também fique fazendo treinamento somente nessa área aqui. Então, ela sai, decola e vai fazer treinamento de procedimento de subida ou de aproximação. Então, decola, sai da jurisdição da torre, sai da ATZ e passa com o controle. Se ela for prosseguir para um destino, né, um outro aeródromo, outra localidade, antes que ela ingresse na aerovia, em rota, tem a fase de transição, então ela está falando com o APP na TMA. E é interessante que às vezes, né, a aeronave está vindo de um voo, tá? Ela está vindo de um voo e ela inicia o procedimento de descida, não, inicia a descida, que é o elemento de transição entre o voo nivelado e até mesmo antes de realizar o procedimento para pouso. Então, nessa fase de transição, que nós chamamos, ela está dentro da área de terminal area, tá? Muito conhecido como TMA. E aí é importante, né, você que pretende atuar como perito e atuar na área de infração de tráfego aéreo, isso aqui é muito importante ao fazer a defesa de um piloto, saber onde a ocorrência se deu. Onde foi a ocorrência? A ocorrência foi no aeródromo, na jurisdição da torre, foi na CTR ou TMA. Precisa entender. Ou então, no caso que nós vamos estudar, a Avianca 052, um acidente muito interessante, nós precisamos saber também, ali há conflito, porque a aeronave veio de um voo, né, da Colômbia, iniciou a sua descida e foi até o JFK, aeroporto ali em Kennedy. E houve muita confusão para saber onde é que se iniciou, né, os elementos que desfecharam no acidente. Então, a aeronave se comunicou com o controlador do APP, depois se comunicou com o controlador da torre e percebe-se, fica fácil perceber que a aeronave, à medida que ela vai mudando da área de jurisdição, ela vai sendo transferida para o outro controle. E os controladores precisam se coordenar aqui. Ô torre, o APP pode enviar mais aeronave. Torre, estou enviando mais uma aeronave para você. Em contrapartida, a torre também envia aeronave para o APP. Então, a coordenação entre esses controladores e diferentes órgãos de controle é importantíssima. E às vezes um acidente, um conflito se dá devido a uma má coordenação entre esses controladores. Aí nós vamos saber, repito, onde a aeronave estava voando e quem era o responsável, tá? TMA APP, tá? Aqui é uma sala de controle de aproximação, né? Bem diferente da torre, né? Nós mostramos a torre, né? Onde a torre só controla o que vê e ela precisa ver o que ela está controlando, em princípio, em regra geral, tá? O APP não, já o controle de aproximação é uma sala fechada, aqui em São Paulo, por exemplo, onde os controladores trabalham com telas de radar e faz o controle à distância, né, da aeronave controlada. Okay? E aí, um outro ponto importante é a aerovia, Airways, tá? Quem controla a aerovia, a aeronave pode estar fora de aerovia também, mas a aeronave em rota, em princípio, quem controla é controle de centro de área, né? ACC, Centro de Controle de Área, tá? E aqui eu tenho, tá, também um centro de controle de área, é uma sala onde, por exemplo, todo voo controlado em rota, no Brasil depende da área, mas tem o Centro Brasília, o Centro Manaus, o Centro Curitiba. Então, as aeronaves estiverem voando em rota ou em aerovia nessas jurisdições, vai estar falando com o respectivo Centro de Controle de Área, tá ok? E aqui é interessante, só para que a gente consiga explicar. Então, a aeronave, tá, nas imediações da torre estará falando com a torre de controle. Iniciou o procedimento de subida, saída, tá? Está falando com o controle de aproximação, já está em uma outra área. E a aeronave nivelada está falando com o centro de controle, o ACC. Então, torre, APP e ACC, tá? No caso que nós vamos estudar, um 907 Legacy, é muito importante isso aí. Por quê? Porque o acidente se deu em rota. Contudo, porque as aeronaves estavam no mesmo nível, né? As duas se chocaram. Mas aí vem a outra pergunta: por que as aeronaves
estavam no mesmo nível? Porque antes de decolar, ela recebeu da torre uma informação que muitos dizem contraditória. Então, um acidente, ele pode se desencadear em rota, mas o início, a origem do acidente se deu aqui. Então, vamos lá? Nós já falamos sobre o Legacy, esse é o problema, tá? O controlador de tráfego aéreo aqui não autoriza o voo, né? Quem autoriza o voo é o órgão responsável pela área de jurisdição. Então, se a aeronave vai voar em rota, naquele caso do Legacy, quem tem que autorizar é o ACC, é o órgão que presta o serviço em rota. E nós vamos ver mais detalhadamente em aulas posteriores, tá? Precisamos só entender o que eu chamo da dinâmica do voo de uma forma genérica e de uma forma mais específica. Nós vamos ver isso aqui. Só para introduzir um assunto polêmico, o controlador um dos controladores de São José dos Campos, de onde a aeronave americana saiu, ele foi processado pela Justiça Militar pelo acidente que ocorreu em rota. Tá? Então a pergunta é, o que tem a ver o controlador de São José dos Campos com um acidente que ocorreu lá perto de Manaus? E aí nós precisamos trabalhar. O que foi que ele falou aqui, quando a aeronave saiu, que implicou no voo em rota? Ele tinha jurisdição sobre isso? Ele não tinha jurisdição? Quem era o responsável? É isso que nós precisamos entender para, no caso, trabalhamos na defesa, acompanhamos a defesa do piloto, acompanhamos a defesa do controlador de tráfego aéreo e precisamos trabalhar com argumentos no sentido de usar toda essa concepção que nós estamos falando, né? Foi falado por o juiz, o controlador de tráfego aéreo aqui de São José dos Campos, ele não autorizou a aeronave. Quem autorizou foi o Centro Brasília. Então ele não pode ser processado. Né? Foi Brasília falou para ele emitir as seguintes autorizações. E ele emitiu a seguinte autorização conforme o Centro Brasília falou. Ora, se ele apenas repetiu o que o Centro Brasília falou para as duas aeronaves voar em determinado nível, ele não tem culpa mesmo porque na torre de São José dos Campos ele não tem nem noção do que está acontecendo aqui. Então, com esse argumento, né, que na realidade é jurisdição, foi comprovado que ele era inocente e ele foi inocentado. É interessante observar que a absolvição desse controlador, o assunto que fundamentou foi jurisdição. Ele tinha jurisdição apenas sobre a área dele. Essa área era Brasília e ele apenas obedeceu o que Brasília falou. Isso é controverso, tá, pessoal? Muito controverso, existe ainda muita discussão, mas... Né? O caso Mamonas Assassinas, repito, que estudaremos, um dos fundamentos do caso é exatamente isso. E aí eu já vou fazer um link com a aula anterior, que é a seguinte, né? Lá em Guarulhos, a torre de controle é operada na época do acidente, era operada pela Infraero, tá? Olha só que interessante. Então a aeronave, repito, estava voando nas imediações da Torre de Guarulhos. Na hora que ela colidiu, ela deveria estar falando com a Torre de Guarulhos, cuja operadora é Infraero, mas estava falando com a PP, que fica lá em Congonhas, operada pela Força Aérea Brasileira, os militares. E aí vem o grande conflito, onde muitos advogados se perderam aí. Ao processar, uns achavam que ia processar a FAB, a Força Aérea Brasileira, outros a Infraero e os controladores, né, de Guarulhos, controladores de Congonhas. Essa confusão, ela se fez, foi espalhada por todo o Brasil por alguns advogados, especialistas, mas só vamos dominar esse caso se nós soubermos quem opera, né, quem tem jurisdição sobre determinada área. Tá? Então a CTR é a zona de controle, é o controle de aproximação. Tá? Mas a aeronave Mamona Assassina estava exatamente aqui, ó, voando nas imediações do aeródromo de Guarulhos, né? E precisamos, essa é a pergunta crucial, né? Se ela estava na área de Guarulhos, por que ela está falando com a PP? Por
que ela está falando com o controle de Congonhas? É isso que nós vamos discutir detalhadamente, ok? E aí a torre era operada pela Infraero. O APP com quem a aeronave estava falando é operado pela Força Aérea Brasileira. Se você fosse advogado, né, quem você iria demandar? Esse conflito existiu. Você iria demandar a Infraero, considerando que os controladores foram responsáveis da torre, né, de Guarulhos pela colisão ali da aeronave com o morro, o terreno, ou os controladores do APP, do controle lá de Congonhas, com quem a aeronave estava conversando, é que foram responsáveis. E se você não demandar a pessoa certa, você perde tempo e assim por diante. Caso extremamente interessante, apresenta grandes conflitos, né, de tráfego aéreo, conflito, né, na área de jurisdição, muito importante para que a gente possa entender a dinâmica do voo, ok? E hoje estamos aí terminando a nossa aula, tá? Só lembrando que é apenas uma introdução. Todo esse assunto será consolidado na segunda parte, onde nós vamos estudar os casos concretos, né, acidentes reais que ocorreram e demais trabalho, ok? Faça contato com o nosso site, conheça os nossos cursos e produtos, né, e todo o trabalho realizado pelo professor Calazans. O contato está aí, aguardo o vosso contato. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço e tudo de bom.